Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje nós vamos revelar para vocês os segredos secretos da conserva mais deliciosa que existe. Como assim, segredo secreto? É, segredos secretos. Segredo No guia. não é secreto? É, Se mas é secreto não é segredo? eu gostei assim, O cara que estudou gastronomia vai dizer para você que isso que eu vou mostrar para você é, na verdade, uma carne confitada. Confite é uma técnica onde você frita muito lentamente uma carne e consegue obter ali um paladar muito exclusivo. Essa receita segue mais ou menos essa linha, só tem uma diferença, ela é uma conserva. Então muita gente acha que vai conseguir esse prazo de validade com qualquer animal, porque afinal de contas o confite é uma técnica que serve para qualquer carne, não é verdade? Só que o que a gente está fazendo aqui é uma conserva. Lá no confite você pega a comida e já serve. Agora o que a gente quer fazer é armazenar. E para isso o ideal é a carne de porco. Por que é o ideal? Porque já foi testado milhões de vezes. Essa técnica começou a ser usada numa época onde as pessoas não tinham geladeira e precisavam armazenar carne para o próximo dia. Os porcos eram mortos e geravam centenas de quilos de carne. E então, para evitar essa perda, toda essa carne era frita e colocada dentro da banha. Cada livro de receita e cada pessoa que viveu naquela época ou que viu isso acontecer naquela época vai te contar uma história diferente sobre prazo de validade. O correto mesmo é 1 ano e meio. O ideal é 1 ano e meio. Dura mais? Óbvio que dura, mas o ideal para você usar essa técnica é armazenar por até 1 ano e meio. Isso é o período de uma temporada, vamos colocar assim. Isso foi uma técnica que nós adaptamos muito bem aqui no Brasil, mas ela não começou aqui. Ela começou lá na Alemanha, onde se consumia muito porco e eles precisavam também armazenar. Funciona com qualquer parte do porco, mas vai funcionar melhor ainda se você usar o pernil, a palheita, as costelas e carnes que são mais secas, que não tem aquele marmorizado de gordura. O que eu vou mostrar para você agora é uma versão bem modernizada que você pode fazer aí na sua casa para armazenar carne por bastante tempo sem precisar de geladeira, ok? Bora lá! Bom, eu vou espalhar bem isso daqui, ó. E o grande segredo aqui é tempero seco, ok? Sim, seco. Alho seco. Agora, nós vamos colocar sal. Presta atenção numa coisa, que esse é o segredo de todo esse preparo aqui. Você só pode temperar uma vez. Você não tem um segundo tiro na hora de temperar. Depois você não vai poder colocar mais sal. Não vai poder colocar mais tempero nenhum. E é por isso que você tem que fazer ele o mais temperado possível, ok? Então vamos lá. Misturar bem agora. Todo o tempero seco. A hora que a gente colocar esse tempero seco aqui na geladeira, coberto, e deixar um dia lá, demora, tá? Ele vai soltar toda a água que tem que soltar dessa carne aqui, ok? Principalmente por conta do sal. Lembre-se que você não vai poder fazer isso uma segunda vez. Isso você só alcança com experiência. A mesma experiência que você tem na sua casa de temperar carne para o churrasco, você vai usar aqui. A diferença é que você vai colocar um trisco a mais, porque como ele é frito, a parte disso aí vai ficar dentro da gordura, tá? E ela chupa um pouco do tempero também. E é por isso que a gente vai deixar essa marinada aqui de temperos secos lá na geladeira, para ele soltar toda a água possível que o sal tiraria dentro do pote, tá? Agora, só levar para a geladeira. Olha aqui, ó. Depois de um dia de geladeira, sem nenhuma tampa, a sua carne vai ficar assim, ó, mais seca, tá vendo? Raposa, mostra a carne do lado aqui. Olha,
Essa vai ser outra receita. Olha como ela é fresquinha. Tá vendo, ó? Olha como ela fica depois de passar uma noite no tempero seco. Tá vendo? Ela fica bem seca, sem nenhuma água, nenhum brilho, nada. Esse fogo tem que ter 80 graus ou menos, ou seja, é o fogo mais baixo que você conseguir aí no seu fogão, ok? Separar e guardar a gordura por tipo de carne a ser conservada. Isso aqui é uma dica que está nesse caderninho aqui de 1960 e pouco, ok? O que eles querem dizer com isso? Quer dizer que toda a gordura que você vai usar no processo pode ser reutilizada para ingredientes iguais àqueles que você vai usar no processo em questão. Então, quando você faz a linguiça na lata do vídeo anterior, você vai pegar o óleo da linguiça da lata e vai usar com outras linguiças. Quando você faz carne na lata nesse processo, você vai pegar o óleo e vai usar em outras carnes na lata. Você não vai usar o óleo de um no outro alimento, por várias questões. Primeiro, porque você vai criar uma cacofonia de sabor, porque sim, a banha de porco pega o sabor daquilo que você está cozinhando. E sim, para todos aqueles que devem estar formulando a pergunta agora, se você pode reutilizar essa banha, pode e deve utilizar essa banha novamente, ok? Principalmente para itens similares. Antigamente, além de ter a tradicional carne na lata nas fazendas, as pessoas também tinham latinhas com gordura de porco específica para alguns temperos que eles usavam direto na cozinha. É que é muita coisa, mas um dia a gente deveria transcrever tudo isso daqui e mandar para esse povo poder testar todas essas receitas. Por enquanto, enquanto a gente não faz isso, se inscreve aí no canal que você vai recebendo isso em doses homeopáticas. Toma. Guarde com carinho. Bom, vamos começar a montar o nosso vidro de conserva agora, ok? Os antigos, eles usavam todos os recursos de conservação que eles tinham acesso. Um deles era o louro. Lembra que a gente colocou ali na hora que estava temperando? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Uma folha de louro, tá? Vamos pegar aqui o pegador, alguns pedaços de carne. Mais uma folha de louro, mais pedaços de carne. O que eu vou fazer agora é dar umas batidinhas bem de leve, só para poder acomodar a carne aqui dentro, tá? Para você ter uma ideia legal de como isso funciona, aqui dentro tem mais ou menos 2 kg de carne frita. Eu comecei todo o processo com 3,2 kg de carne, ok? Olha só, frita, ela fica assim, ó. Deu um pouco mais que meio pote, ok?
filma bem de pertinho essa parte do processo agora. Eu vou colocar mais um pouco de gordura aqui, tá? A banha que nós usamos na fritura. Eu tô peneirando aqui para os pedaços de tempero não entrar lá dentro, ok? Quando eu chegar aqui, ó, na ponta das carnes, eu vou parar. Tá vendo que a carne tá saindo para fora aqui ainda? Bem na pontinha? Então, eu vou parar bem aí do jeitinho que ela tá agora. Dá uma olhada aqui, ó. Ele tá todo cheio de bolha, tá? Olha só. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu der umas cutucadas nele lá embaixo, ó, as bolhas vão sempre subir. Você tem que tirar todas elas para não ficar nenhum ar aqui dentro, tá? Quando a banha solidificar, é isso que vai impedir as bactérias de passarem, ok? E dá uma boa olhada aqui em cima agora, raposa. Isso é muito importante. Afasta mais um pouquinho, para o pessoal ver que tem um monte de pontas de carne saindo para fora do óleo aqui, ok? Eu não preenchi ele inteiro. Tem um motivo para isso. Toda vez que você faz uma composição com carne comum, carne maciça e carne com osso, você tem que fazer esse processo aqui, porque a carne com osso tem a tendência a boiar, tá? Se você colocar a carne com osso agora, ela vai tentar subir e sempre vai ficar uma ponta de carne para fora. Então o que a gente vai fazer é esperar isso aqui esfriar, ela vai solidificar e prender todas as carnes lá embaixo, sempre mexendo para tirar as bolhas de ar, e só então a gente vai vir aqui e vai finalizar. Tem que esperar, não adianta só socar lá dentro e virar a banha quente, ok? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Toda vez que você faz, a carne tende a subir, fica para fora, tá vendo? Então, depois que ela dá uma boa esfriada, o que você vai fazer é pegar mais uma quantidade de banha morninha e colocar dentro do vidro. Tem que prestar atenção para não deixar bolha lá dentro, tá? Então você vai ter que esperar e vistoriar de novo ela para não fazer bolha, ok? E é morna, não é muito quente não, tá? É assim que a gente faz para selar de vez a carne lá dentro. Não pode ficar nenhuma pontinha para fora, tá? Essa pontinha que fica para fora vai mofar e vai estragar a sua carne. Então tem que submergir ela inteira. Não tenha dó de gastar banho. Olha aqui, ó. Essas bolhas são filha da mãe, tá? Então você vai ter que dar uma cutucada lá, limpar tudo para tirar todas elas de lá. Mostra por aqui, raposa. Ó, se você mostrar aqui, ó, na lateral, ó, você vai ver que elas se juntam mesmo quando tá tudo montado lá dentro, ó. Olha aqui, ó. Elas se soltam. Então você tem que cutucar lá dentro e tirar todas elas, senão o processo não dá certo. Então, Batata, minha mãe, minha avó, minha tia colocavam um pano de prato e depois colocavam a tampa, ou deixavam sem tampa. Por quê? Tá, eu vou explicar. Naquela época, nem todas as latas tinham tampa, ok? Então esse pano aqui era para que não pegasse pó lá dentro. Isso mesmo, pó, cinza do fogão a lenha, tá? Então esse paninho ficava em cima da conserva só para proteger disso. Não significa que você tem que fazer isso aqui, ó. Colocar um pano e ainda colocar a tampa em cima. Não precisa, ok? É muito legal, né? Agora é o seguinte, você fica de olho, verifica se nenhuma dessas carnes vai flutuar aqui para cima e é só colocar no seu armário. No vídeo anterior eu ensinei como fazer essa conserva usando linguiça, que é um pouco mais simples do que essa que a gente está fazendo com carne. Você pode assistir esse vídeo aqui. E lá eu disse para vocês uma orientação que estava dentro do nosso livrinho ancestral, que ela não pode ir para a geladeira. Muita gente questionou e levantou vários porquê. Então eu vou explicar para você. Toda vez que você pega a banha de porco e põe ela na geladeira, ela endurece. Ela já vira uma gelatina, mas ela vira uma gelatina mais dura e ela pode
trincar. E por esse trinco, as bactérias vão entrar e vão estragar a carne que estão lá dentro. Quando você deixar ela em temperatura ambiente, ela solidifica, mas ela não solidifica demais. Então, ela vai estar sempre ali bem cremosa, protegendo o que tem lá dentro. É a banha que vai blindar os alimentos que estão lá dentro, ok? Então, sem contato com o ar, eles se preservam por muito mais tempo. Conta uma coisa para mim, você já conhecia essa técnica de conservação? Provavelmente as pessoas mais antigas conheciam. Você já experimentou fazer na sua casa? Dessa vez você pode experimentar, porque a gente está usando aqui uma técnica que você faz aí na sua casa, usando vidros antigos que você tem aí, e você consegue armazenar carne por muito tempo. Se você tiver alguma dificuldade, ficar sem geladeira, ou realmente quiser fazer um estoque mesmo para ir consumindo aí com o tempo, é uma ótima pedida para você e é simplesmente delicioso, talvez um dos pratos mais saborosos da culinária caipira. Agora é com você, é hora de você colocar as suas impressões aqui no vídeo, não sair daqui de jeito nenhum sem deixar o seu like e principalmente compartilhar esse vídeo para mais pessoas, porque muita gente aí já esqueceu como funcionavam as coisas no passado e podem ter uma dificuldade de ficar sem geladeira, por exemplo, e perder tudo que tem dentro. Técnicas como essa e outras que a gente tem aqui no canal ensinam você como sair literalmente de situações como essa. No próximo vídeo, nós também vamos fazer uma conserva muito antiga, mas essa é surpresa. Coloca o dedinho no like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve se você não for inscrito para não perder nenhuma outra dica. Até mais!